Aperta o cinto, segura as emoções, porque você vai decolar aqui comigo agora em um tsunami de notícias, com bomba atrás de bomba, que acabaram de sair agora nessa tarde, e promete abalar a estrutura política do país. Gente, aconteceu nessa tarde, incrível reviravolta, eu vou detalhar tudo aqui agora mesmo. Mas antes eu te pergunto, você apoia as falas do Silas Malafaias ao Pablo Marçal? Responde aqui para mim qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo, pois esse é um caso seríssimo que iremos falar, que está repercutindo bastante, isso pode abalar inclusive a direita. Até o Lula se pronunciou, gente, e pode ter um golpe aí envolvido, eu vou detalhar aqui para vocês, tá? Então tome bastante cuidado aí em relação a isso, porque o que eu vou revelar aqui, gente, pode mudar muita coisa e pode mudar a sua visão sobre esse jogo político também. Então já se prepara que esse vídeo ele promete ser bombástico. Mas antes, deixa aquele joinha aí pra mim. Eu sei que é chato ficar pedindo, né? Mas essa é a única forma do YouTube distribuir mais esse vídeo. As pessoas precisam saber, têm o direito de saber o que tá acontecendo. Deixa o joinha aí, gente, para valorizar meu trabalho. Eu peço muito para vocês essa ajuda. E também segue a gente lá no Insta, Mentes Direita. Você já tá seguindo lá? Eu deixei o link aqui no primeiro comentário, eu criei um perfil do zero e nos próximos dias eu vou trazer muito conteúdo exclusivo, com fatos, com vídeos, com provas, com links de matérias, com muitas coisas que vocês precisam ver para crer. E que muita gente duvidava, outros já tinham meio que certeza e vão ter mais certeza ainda com o conteúdo que eu vou postar, mas que a plataforma do YouTube não permite postar aqui por políticas internas da plataforma, tudo bem? Gente, eu espero vocês lá. Então, presta atenção, porque nesse vídeo é bomba atrás de bomba. O que acabou de ser divulgado pode abalar as estruturas políticas do nosso país, é algo muito sério. Eu acho que é um dos vídeos mais importantes que você vai ver hoje, tá bom? Uma reviravolta aqui nessa tarde pegou brasileiros de surpresa, onde alguns usuários, parte dos usuários, relataram conseguir acessar a plataforma do X. Muitos estão questionando, será que houve um acordo entre o Xandão e o Musk? Será que toda essa pressão dos Estados Unidos que teve essa manhã, eu trouxe no vídeo da manhã, tá fazendo efeito? Você tentou acessar o X hoje? Comenta aí pra mim se alguém conseguiu. Mas o STF se pronunciou, eu vou trazer já. Notícia quentinha, fresquinha, que é assim, gente. E outras coisas sérias acabaram também de acontecer nessa tarde de hoje, inclusive partiram por parte do... As falas partiram por parte do presidente da República e também do seu filho. E em razão do cargo que eles ocupam, essa fala tem um peso muito grande. O Lula insinuou algo considerado gravíssimo, que pode trazer sérias consequências para o partido, também para o Brasil. O Silas Malafaia já parece estar sem freio, né, gente? Não sei o que está acontecendo com aquele homem, mas ele está decidido a acabar com o Marçal. E o caso ficou tão sério que até aliados estão começando a se afastar. O próprio público que o segue já está pedindo um basta. E para piorar ainda mais essa situação política, principalmente para o Lula, o filho dele, Luiz Cláudio Lula, também chocou a todos quando se posicionou a favor do Datena. Mas o problema não foi só esse. Foi ele dizer que a cadeirada de Datena e Marçal foi pouco, insinuando que deveria, talvez, a violência ter sido pior. O que será que ele quis dizer com isso? Essa fala e pronunciamento de um presidente, do filho do presidente de uma república, preocupou não só nós brasileiros, mas também pessoas ao redor do mundo. Isso gerou uma repercussão, gente. Vocês não têm ideia. Eu vou mostrar aqui. Até os Estados Unidos já apresentou medidas extremas que pode punir e excluir o Brasil. O negócio está sério, muito sério. Além de todos esses acontecimentos, outros muitos graves também estão acontecendo. A política hoje está de luto mais uma vez. Duas tragédias que chocaram o Brasil envolvendo assassinato de candidatos. Isso deixou o Brasil e a política muito triste. Eu vou relatar sobre esses dois casos brutais, de crimes brutais, envolvendo políticos, tá bom? Moraes pode ser impedido sim de entrar nos Estados Unidos, gente, depois dessa. E muitas outras notícias bombásticas aqui agora nesse vídeo. Então já se inscreve aí no canal, deixa o joinha, segue o nosso Insta. Eu vou revelar hoje à noite mais uma bomba lá exclusiva, eu espero vocês. E bora lá para essa primeira notícia, porque quando você acha que nada mais pode te surpreender, vem essas bombas e eu já vou trazer aqui para vocês, começando pela declaração do filho do presidente Lula ao dizer que a cadeirada de Datena em Pablo Marçal foi pouco. Não é apenas, gente, essa fala não é apenas problemática em si, mas também revela uma continuidade preocupante no discurso do governo em relação à violência. Essa postura
do Luiz Cláudio Lula da Silva aqui, ela reverbera um histórico que, infelizmente, minimiza ações violentas, contribuindo para a polarização e alimentando um ambiente de desrespeito às normas democráticas. Um exemplo claro dessa tendência foi a declaração de Lula lá em 2022, sobre o bandido do celular, lembra? Na ocasião, Lula sugeriu que se uma pessoa estivesse roubando um celular para comer, isso não seria um problema tão grave. Essa fala gerou indignação porque, de certa forma, relativiza o crime e enfraquece a percepção de segurança pública. O impacto dessa fala reverbera até hoje, sendo constantemente usado para questionar o compromisso do governo com a proteção da vítima e a manutenção da ordem pública. Além disso, o apoio do governo à política das saidinhas, concessão de saídas temporárias para presos em datas comemorativas também é alvo de severas críticas. Muitos veem essa política como um desrespeito às vítimas e suas famílias, que veem criminosos voltando às ruas, em muitos casos reincidindo em crimes durante essas saídas, e a aprovação do governo a essa medida reforça a percepção de que as vítimas estão sendo negligenciadas enquanto se priorizam os direitos dos criminosos. A questão dos direitos humanos é outro ponto também que levanta aí uma forte discussão. Para muitos, parece que a defesa dos direitos humanos no Brasil se inclina desproporcionalmente a favor do criminoso, enquanto as vítimas e suas famílias permanecem desprotegidas. O sentimento popular de que ninguém protege a vítima é fortalecido por essas narrativas e atitudes, como fez aqui o filho de Lula agora, dizendo que a cadeirada da Atena em Marçal foi pouco. Ao colocar ênfase nos direitos dos infratores, o governo parece esquecer que o papel do Estado é garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos, especialmente daqueles que foram afetados pela violência e criminalidade. E essa retórica que minimiza o impacto da violência, seja no comentário do bandido do celular, no apoio às saidinhas, ou nessa recente declaração que saiu aqui no jornal Poder 360, do filho do Lula, isso tudo só contribui para uma sensação de impunidade e frustração na sociedade. Esse é meu sentimento e eu acho que é o sentimento de vocês também que se identificam aqui comigo e com o canal. A população ela espera que seus líderes se posicionem claramente em defesa da ordem, da justiça, da proteção das vítimas. Quando figuras públicas ou ligadas ao governo adotam um discurso que relativiza a violência, gente, isso gera uma desconfiança generalizada e enfraquece aí o sistema. E aqui a matéria, ela traz aí exatamente isso. O filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Cláudio Lula da Silva, em suas redes sociais ele disse que a cadeirada foi pouco, se referindo ao episódio da violência envolvendo os candidatos à prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena e Pablo Marçal. E assim, por mais que Pablo Marçal também tenha errado, por mais que ele fique com provocações, por mais que ele fique usando uma agressão verbal também, a gente não pode justificar uma violência, uma violência física. A gente não pode normalizar isso. E além da mensagem no Instagram, gente, o empresário também compartilhou em seus stories um meme sobre o ataque do Datena no debate promovido pelo TV Cultura. Então, Datena jogou uma cadeira porque se fosse um banco, Marçal roubava, fazendo aí referência à condenação que Marçal teve quando ele fazia os roubos, aplicava os golpes em pessoas, né, de questão bancária. E aí ele se referiu a isso. O filho do presidente também incluiu a música Porrada, do grupo Titãs, para complementar a postagem. Então olha o nível das pessoas que estão ali, do presidente, dos que estão envolvidos com o presidente. Aí vai piorar, é igual aquele ditado que diz tal pai, tal filho, né? Para piorar tudo, gente, o presidente Lula veio e fez um pronunciamento também, e isso daqui para mim foi mais grave ainda. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, porque olha só, né? O que aconteceu em relação aqui ao Lula. A gente vê aqui que a fala do filho de Lula ao dizer que a cadeirada foi pouca é mais um exemplo
de como o discurso governamental pode tolerar a violência, e isso reforça o clima de desconfiança. O governo precisa urgentemente mudar sua postura, mas é difícil porque ele precisaria repudiar qualquer forma de violência, promover o fortalecimento da justiça, de proteção às vítimas, mas eu acho que a gente pede demais, né, quando se trata do governo Lula. Mas a fala do presidente da República me preocupou mais, porque ela carrega um peso incomensurável, gente, dado o alcance de suas palavras e a influência direta que elas exercem sobre a opinião pública e as instituições, as relações internacionais. E quando o presidente Lula fez essa revelação bombástica aqui, essa insinuação, como o jornal colocou, o Lula sugere, sem apresentar provas concretas, o envolvimento de bolsonaristas, incluindo figuras públicas como o pastor Silas Malafaia, em incêndios criminosos. Olha que grave. Isso não gera um ambiente de desconfiança, isso só gera, né? Não só gera um ambiente de desconfiança, como também agrava a polarização política no país. E é crucial entender que a responsabilidade da fala de um presidente, de todos ao redor dele, vai além de um simples comentário. Quando o chefe de Estado faz uma acusação tão grave, como associar atos de violência, igual aqui, eu vou ler agora o jornal, a matéria aqui, ó, para vocês, e destruição a grupos políticos ou religiosos, ele está colocando em jogo a credibilidade do seu governo, além de impactar as instituições democráticas e a coesão social. Caso essa acusação não seja sustentada por provas, o presidente corre o risco de disseminar o que pode ser considerado uma fake news institucional. E é algo que pode ter consequências graves aí para o país, né? Então, o perigo da disseminação de informações não verificadas ou mal fundamentadas é que elas rapidamente se espalham, criando caos, desinformação, acirrando ainda mais as tensões sociais. E no caso específico dessa declaração aqui de Lula, que eu vou ler agora para vocês, a sugestão de que bolsonaristas ou personalidades como o Malafaia estejam envolvidas em incêndios criminosos coloca em risco não apenas essas pessoas, mas também seus seguidores, apoiadores, gerando um ambiente de hostilidade e perseguição. Olha só a matéria que saiu desse posicionamento aqui do Lula para vocês, né? Lula sugere envolvimento de bolsonaristas como Malafaia em incêndios criminosos. Triste ler uma matéria dessa vindo de um presidente. Nós não estamos falando de uma Ana da vida, que é só mais uma com fome ali na fila do pão, gente. Estamos falando de um presidente da República. O presidente recordou uma declaração do pastor que usou as redes sociais para convocar manifestantes para o ato em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou, nessa terça-feira, dia 17, em Brasília, que o pastor bolsonarista Silas Malafaia pode ter envolvimento com os incêndios no Brasil. Isso daqui eu tô lendo a matéria para vocês, tá, gente? Isso aqui já não é meu pensamento. Isso daqui é a matéria do jornal Brasil 247 que trouxe esse tema grave, né? E aí mostra o seguinte: uma pessoa muito importante na convocação do ato de 7 de setembro na Paulista disse que o Brasil vai pegar fogo, fecha aspas, afirmou o chefe de Estado. E a declaração do religioso ocorreu em agosto, quando ele usou suas redes sociais convocando manifestantes e apoiadores, né, do Jair Bolsonaro para o protesto aí para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Só que essa fala dele, vai pegar fogo. A gente mesmo fala que tudo vai pegar fogo. Mas essa fala não significa que você vai botar fogo nas florestas ou tá falando de um ato criminoso, das queimadas, um assunto tão sério. Então, insinuar isso em um discurso, gente, não dá para aceitar. E eu fiquei bem preocupada em ver esse tipo de postura de um governo. Não que a gente espere muita coisa deles, mas a gente fica triste de ver o que está acontecendo. E esses ataques a Malafaia, inclusive essa fala do Lula, insinuando aí o Malafaia, né, pode estar sendo visto como uma oportunidade para desviar o foco dos escândalos que vem abalando o governo Lula e a esquerda nos últimos dias, né? O governo está enfrentando uma série de controvérsias e sugeriu o envolvimento de figuras da direita, como o próprio Malafaia, em atos criminosos. Pode sim, quem sabe, talvez, ser uma estratégia para tirar a atenção dessas crises e redirecionar o debate público para outro lado? Talvez, a gente não sabe, mas é um ponto que a gente tem que ficar atento.
Essa tática, no entanto, é extremamente perigosa e redirecionar o debate público dessa forma, sem provas concretas, a acusação, gente, só contribui para aumentar a polarização e a desinformação ao invés de resolver os problemas reais que o governo enfrenta. A direita, diante dessas movimentações, precisa tomar providências urgentes. É essencial que líderes e apoiadores se mantenham vigilantes, exijam respostas claras e provas em relação a qualquer acusação que seja feita contra seus representantes, e a falta de ação pode permitir que a oposição desvie sim o foco das falhas e escândalos do governo atual. Além disso, é importante, né, sempre exigir um debate transparente e equilibrado, gente. A direita aí, ela precisa permanecer atenta. E eu quero aí muito, né, que vocês também tomem bastante cuidado em relação a isso. Agora, uma outra informação, vamos trazer duas notícias tristes aqui para vocês. A política, ela entrou em luto, gente, porque dois crimes brutais aconteceram e precisam ser esclarecidos, né? Um é de um ex-vereador de São Vicente, São Paulo, Marcelo Correia. Ele foi executado a tiros dentro de uma padaria. O político foi baleado em um estabelecimento na Vila Margarida, em São Vicente, São Paulo. Então, notícia chocou, um crime bárbaro. O Marcelo Correia, ex-vereador de São Vicente, ele foi executado a tiros na terça-feira aos 51 anos de idade dentro de um comércio na cidade. Ninguém foi preso e a polícia diz que está investigando. Por outro lado, um crime brutal também, mais brutal ainda, porque houve não só a morte, mas a tortura, foi a respeito da candidata a vereadora e a irmã em Mato Grosso. O nome delas é Rayane Alves Porto e Ritiele Alves Porto. Elas foram sequestradas, torturadas e mortas no último sábado, que foi bem triste, né? Elas foram... esse crime aconteceu em Cuiabá, tá bom, gente? E aqui, segundo aqui a informação da matéria, um preso da penitenciária central do estado em Cuiabá, suspeito de encomendar a morte das irmãs, passou cerca de 3 horas em uma videochamada com os executores do crime, de acordo com o delegado. E a Secretaria Estadual de Segurança Pública isolou o detento dentro da penitenciária. Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as questões do acesso ao telefone celular dentro do presídio. E no dia do crime, 10 pessoas foram detidas, mas uma adolescente foi liberada por falta de provas e foi preso o 11º suspeito do crime, que ainda deverá passar por audiência de custódia. Segundo aqui com a polícia, os envolvidos maiores de idade foram autuados em flagrante por sequestro, cárcere privado, tortura, duplo homicídio, homicídio tentado, lesão corporal, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes foram autuados em ato infracional análogo aos mesmos crimes. A Justiça do Mato Grosso também converteu a prisão em flagrante dos 4 suspeitos para prisão preventiva e mandou internar em unidades socioeducativas 5 adolescentes apreendidos suspeitos de envolvimento no caso. A motivação aqui do crime, gente, que foi o que chocou mais ainda, uma foto publicada nas redes sociais mostrou o momento em que as duas irmãs elas teriam feito um gesto que motivou o crime. E, segundo o delegado, outras linhas de investigação estão em andamento para descobrir a verdadeira motivação do crime. No entanto, o foco principal está na confirmação dos detalhes relacionados à foto, onde o gesto simboliza um número associado a uma facção rival, o PCC. Então, elas fizeram o gesto e aí parece que tem envolvimento aí nisso, tá bom? Então, assim, tenso, política tá em luto, mais casos de políticos aí, né, infelizmente, sendo assassinados, e o crime é bem chocante. Bom, voltando aqui, gente, dentro da polêmica ainda do Pablo Marçal, da cadeirada da Atena, depois do filho do Lula e do Lula, né, se posicionarem nesses escândalos aí bem perverso, o jornal não deixa quieto. E para a gente ver a influência da mídia, né, a mídia veio através do jornal Metrópolis pelo colunista Paulo Capelli, coloca mais lenha na fogueira ainda, né, colocando que um médico afirmou que o Pablo Marçal fingiu a lesão. E foi contestado. Na verdade, quando você lê a notícia, você entende o que aconteceu. O médico Bruno Gino, ele não é o médico do Marçal, ele é um médico da internet que veio, se pronunciou com a opinião dele sobre o caso do Marçal, dizendo que ele é médico por mais de 10 anos e ele sabe que se alguém vai até você dizer que teve uma fratura na costela e falta de ar, com a pulseira, por causa da pulseira, da cor que o Marçal estava usando, ele pegou uma foto do Marçal com a pulseira fazendo M. Essa pulseira
indica que o caso não é grave. Então foi isso, na verdade, mas aí a mídia distorceu um pouquinho e gerou uma repercussão. Então a gente vê que tá bem estranho tudo isso, né, gente? Vamos em busca sempre da verdade. E olha só, gente, aqui mais uma matéria saiu rapidinho, já vou compartilhar com vocês. Só o jornal G1 trouxe, eu achei interessante. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reforçou que o Novo, partido do candidato, não tem representação mínima no Congresso Nacional que obrigue que ele seja convidado para debates eleitorais, por isso proibiu a participação do candidato no debate. Então a Justiça, em ordem para retirar Eduardo Girão do debate eleitoral em Fortaleza, veio se justificar. Então o candidato classificou o caso como censura, né? O senador Eduardo Girão, candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Novo, ele foi retirado de um debate com os demais concorrentes na noite de segunda-feira por ordem judicial. Por que a justiça está se intrometendo nisso, sabe? Olha, é umas coisas assim meio estranho, né? A decisão foi assinada pelo desembargador eleitoral Rogério Feitosa Carvalho, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, foi cumprida com o debate eleitoral em andamento. No intervalo entre o primeiro e o segundo bloco, e Girão chegou a se manifestar na primeira parte do debate, mas foi avisado sobre a decisão e teve que deixá-lo, gente. Então o juiz considerou que no acordo que definia as regras do debate, ficou acertado que seriam convidados apenas candidatos filiados a partidos com representação mínima no Congresso Nacional, que deixa Eduardo Girão filiado ao Novo fora do evento. Segundo acordo juntado pela própria emissora, participarão somente candidatos cujos partidos têm representação mínima de 5 parlamentares no Congresso e o Partido Novo não apresenta o número mínimo de representantes exigido pela lei. A decisão judicial destaca ainda que a deliberação necessita do quórum de 2/3 dos participantes para ser alterada. E então, gente, isso gerou aqui uma revolta, até a internet repercutiu bastante, porque o candidato foi retirado no intervalo. Eu achei um desrespeito pro candidato também, porque se não podia, gente, então por que não fez isso no começo, sabe? Deixar ele lá e começou o debate, tirou. E por que tirar? O povo às vezes quer ouvir a ideia, não interessa o número de representantes, mas esse é o Brasil que estamos vivendo, né? E olha só, gente, agora vamos para a notícia mais quente ainda. Estados Unidos parece que entrou para valer, para poder pressionar o Brasil na volta do X. Saiu aqui no jornal o Globo, matéria, suspensão do X, deputados dos Estados Unidos anunciam projeto para barrar Alexandre de Moraes no país. A iniciativa de parlamentares trumpistas que mantém articulação aqui com pessoas de direita de várias partes do país estão fazendo parte da ofensiva para pressionar a Suprema Corte brasileira. 2 parlamentares do Partido Republicano dos Estados Unidos protocolaram, então, nessa terça-feira, dia 17, na Câmara dos Deputados americana, um projeto de lei que, se aprovado, pode barrar o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, de entrar no país ou até mesmo de deportá-lo, caso a legislação entre em vigor e o magistrado esteja em solo americano. O texto de autoria da deputada Mária Elvira Salazar, da Flórida, e do veterano Darrell Issa, da Califórnia, ambos apoiadores também do Donald Trump, torna inadmissíveis e sujeitos à deportação agentes estrangeiros que venham a infringir o direito de liberdade de expressão por meio de censura a cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. A articulação do projeto, segundo apurou a equipe do blog, contou com a colaboração ativa de vários deputados dos Estados Unidos que vêm costurando, junto com os parlamentares, aí uma ofensiva contra o Supremo, pelo que apontam como violação ao direito da liberdade de expressão previsto de forma irrestrita pela primeira emenda da Constituição americana. A proposição foi protocolada na terça-feira. Esse é o primeiro passo da estratégia. Entre as supostas transgressões citadas por apoiadores de Jair Bolsonaro estão a derrubada de perfis de aliados ou militantes do ex-presidente das redes sociais, segundo o jornal, tá, gente? Por meio de inquéritos sigilosos e a própria suspensão da rede social X no Brasil do último 30, depois que a companhia se recuou a nomear um representante oficial do país para acatar decisões do Supremo. E o argumento é que as restrições de perfis por ordem de Moraes e inquéritos como esses já atingiram brasileiros com cidadania americana, residência fixa nos Estados Unidos.
O projeto apresentado prevê justamente sanções a autoridades estrangeiras que violem o direito à liberdade de expressão. Então, os Estados Unidos, a gente viu que começou a tomar ações extremas aí para ver se isso ajuda a pressionar o Brasil. E a reviravolta veio logo depois disso, assim que saiu essa matéria e também o posicionamento expondo a Globo por não ter postado o trecho divulgado em matéria da porta-voz do Biden, presidente dos Estados Unidos, a respeito da censura do Brasil, que eles acreditam que foi uma censura tirar o X do Brasil. Olha só o que aconteceu. Saiu aqui na Folha de São Paulo. Usuários, essa tarde virou trend, tá? Repercutiu geral. Usuários conseguem acessar a rede de Elon Musk pelo celular na manhã dessa quarta-feira, dia 18. É isso mesmo, ex-Twitter voltou no Brasil, ou quase isso. Esse é o título da matéria, vamos entender a polêmica? Gente, segundo a matéria aqui da Folha de São Paulo, então, bloqueado no Brasil desde o início de setembro, o X voltou a funcionar na manhã dessa quarta-feira, dia 18, para alguns usuários. O acesso está sendo possível por Wi-Fi em celulares e também em algumas cidades do país, incluindo São Paulo e Belo Horizonte. Procurado pela Folha, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, afirma que está checando as informações sobre o acesso do X por parte de alguns usuários. Abre aspas, aparentemente é apenas uma instabilidade no bloqueio de algumas redes, fecha aspas, diz. A Anatel, responsável por ordenar às operadoras o cumprimento da determinação de suspender o X, afirma que mantém a fiscalização a respeito da ordem do bloqueio. Abre aspas, o resultado desse acompanhamento é reportado diretamente ao STF, fecha aspas. E a rede social do bilionário Elon Musk foi derrubada de forma imediata, completa e integral por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. No dia 30 de agosto, o bloqueio ocorreu depois que a plataforma desobedeceu decisões judiciais de forma recorrente, como perfis e postagens que o STF considerou como ataques criminosos. E quem consegue acessar a rede relata certa lentidão para atualizar o aplicativo e engasgos para subir imagens e acessar links. Apesar disso, o retorno do X já é o assunto mais comentado da rede social e também rende vários memes. A volta do aplicativo está condicionada ao cumprimento de ordens judiciais proferidas pelo ministro relacionadas à ferramenta, ao pagamento das multas pagas e à indicação em juízo de pessoa física ou jurídica como representante do X em território nacional. Além da investida contra a operação do X no Brasil, Moraes também bloqueou as contas da empresa Starlink, mas agora ele já desbloqueou depois do pagamento das multas. Então a gente vai acompanhar, gente, na decisão sob sigilo, ele alegou que duas empresas fazem parte do mesmo grupo. E a gente vai acompanhar tudo isso, tem muita coisa acontecendo, mas essa foi a bomba da tarde. O STF diz que já está averiguando, mas acredita ser uma instabilidade, e muitos já estão comemorando aí que estão conseguindo acessar. Agora comenta aqui, será que Xandão, Moraes vão fazer algum acordo? Será que essa pressão dos Estados Unidos está nos trazendo aí esperança? Responde aí o que você acha. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, se cuide e até logo.